Contrato assinado, João Vitor de saída do Vasco. Além disso, diretoria Cruz Maltina aguarda Galatasaray para anunciar o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Tudo isso e muito mais você verá aqui nesse Fala Gigante que chega para você nessa tarde de quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno, tá? Você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui deste vídeo. O seu like que divulga o nosso vídeo dentro da plataforma do YouTube. Além disso, deixe também aqui embaixo a sua inscrição. É muito fácil, é rápido, basta apenas você clicar nessa palavrinha inscreva-se. A partir do momento que você clicar na palavrinha, você se torna um inscrito do canal do Gigante Vasco e todos os nossos vídeos chegarão até você, para que você fique muito bem informado sobre o nosso Vascão e, além disso, é claro, ajude o crescimento aqui do nosso canal e a divulgação do nosso trabalho. O canal do Gigante Vasco, sem a sua ajuda, não vai a lugar algum. Então vamos juntos, amigo torcedor, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Além disso, ative também o sininho de notificação. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, né? Nesse frio da cidade carioca, nessa tarde de quarta-feira, falando sobre o que rolou lá no CT Moacir Barbosa, pois, como tá aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi mais um dia de treino no CT, mais um dia de preparação para enfrentar a equipe do Santos nesse próximo domingo no Morumbi. Está a expectativa aí de Morumbi esgotado, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para a torcida santista. O elenco Cruz Maltino, diferente de ontem, treinou na parte da manhã de hoje, assim como também treinará amanhã, quinta, sexta e sábado. Todos os 3 treinos que ainda restam serão realizados pela parte da manhã. O elenco que está muito focado, busca aí, né, essa virada de chave diante do mau desempenho que vem tendo no Campeonato Brasileiro com relação à questão de aproveitamento. O Vasco em si dentro de campo, com relação a desempenho dentro das 4 linhas, né, consegue até ir bem, é superior aos adversários, mas na questão da pontuação não vai bem. São 5 partidas seguidas sem nenhuma vitória, um clima de pressão total para esse grupo, para esse elenco que precisa o quanto antes virar a chave. E muito, inclusive, vem se perguntando sobre a questão de um camisa 10 dentro desse elenco do Vasco para suprir a ausência do Felipe Coutinho quando o jogador já não pode mais estar dentro das 4 linhas por uma questão física, né? Já eu vou entrar no assunto sobre reforços, mas antes eu gostaria muito de falar sobre essa situação, até para esclarecer um pouquinho isso a vocês, que é a situação envolvendo o Guilherme Estrela, o cria das categorias de base do Vasco, um dos grandes destaques da base Cruz Maltina, um nome que sempre foi considerado uma grande joia, uma grande promessa e que infelizmente foi uma peça ausente nos últimos jogos. Se perguntou na última entrevista coletiva sobre a situação exatamente do Guilherme Estrela, porque foi mais uma partida que o Felipe Coutinho cansou, precisou ser substituído e o Vasco não tinha uma peça de reposição para o cria. E a ausência do Estrela nessas últimas partidas teve um motivo confirmado, tá? A informação dada até pelo técnico Fernando Diniz é que o motivo pelo qual hoje Guilherme Estrela não vem sendo relacionado para as partidas é por novamente o jogador está tendo problemas na região do joelho, tá? Informações aí do Fernando Diniz é que ele tem um problema no joelho, ele ia ser até relacionado para o jogo contra a equipe do CSA em São Januário, mas na véspera da partida o joelho dele acabou inchando de novo e a comissão técnica, junto com o departamento médico do Vasco da Gama, teve que cuidar, é claro, do atleta, tá? Ele teve que ser preservado. Vem participando da maioria dos treinos com o restante do elenco, mas é poupado sim de algumas atividades quando acusa dores na região
do joelho. O meia, inclusive, aparece na grande maioria das imagens divulgadas pelo Vasco da Gama nas redes sociais. Chegou a viajar com o grupo, né, para as partidas contra CSA e Mirassol, mas no final acabou ficando de fora da lista de relacionado desses dois jogos. Uma pena, né, cara? O meia operou o joelho direito no meio do ano passado, aliás, nem no meio, né, no início quase. Foi no meio, foi ali no período de junho do ano passado. Ficou de fora aí durante todo o final da temporada de 2024, todo o início da temporada de 2025. Viveu-se a expectativa que ele pudesse realmente, né, nesse momento, estar à disposição do técnico Fernando Diniz, mas isso ainda não aconteceu. E até no início do ano, agora em janeiro, ele passa por uma nova cirurgia, né? Ele passa por uma atroscopia no joelho que também o deixa de fora. Então, assim, Guilherme Estrela vem passando por muitos problemas, infelizmente ainda não está pronto, e a pergunta que fica é: quando será que Estrela ficará pronto para o Vasco da Gama? E com toda a dor, eu digo, será que o Vasco vai ter que ficar dependendo do Estrela? Que eu acho mais do que nunca que ficou nítido que não dá para depender do camisa 10 Cruz Maltino. É um bom jogador, é um atleta diferenciado, tem um futuro brilhante pela frente, mas enquanto essa questão física não for resolvida, amigo, esquece. O Vasco não pode contar com o atleta. Show? Deixa aí, é claro, a sua opinião também nos comentários sobre hoje. O que você acha da necessidade do nosso Cruz Maltino em contratar mais um camisa 10 além do Felipe Coutinho. Porque sai Coutinho, amigo, já era. O Vasco não tem mais nenhuma peça de criação no setor do meio-campo. Prosseguindo com o vídeo, vamos embora falar sobre um nome também desse elenco do Vasco, mas que, ó, tá de saída, que é o zagueiro João Vitor, né? Hoje, inclusive, pela parte da manhã no treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa, o João Vitor treinou, tá? O João Vitor foi a campo, participou das atividades no CT, mas a informação é que logo após o treino, o atleta se despediu de todo o grupo, tá? O atleta se despediu do elenco, deu adeus, porque ele já não vai mais treinar com o grupo Cruz Maltino. Inclusive, o Vasco da Gama já prepara o material de despedida do zagueiro para ser divulgado em breve nas redes sociais, tá? A operação está sacramentada, finalizada, últimos detalhes aí antes do anúncio ser feito. O contrato ainda não foi, assim, posso até dizer, o contrato foi de fato assinado, tá? Hoje falta apenas uma mera formalidade para o anúncio até ser realizado. O João Vitor já aceitou todas as condições do negócio, era inclusive um desejo do próprio jogador sair do Vasco da Gama. Ele que pede ao seu empresário para procurar um novo clube. O João Vitor vivia um momento muito ruim aqui no Rio de Janeiro, insegurança danada. O João Vitor semana passada chegou até a comprar um carro blindado, que não jamais se sentia seguro na cidade carioca por conta das represárias feitas pelo torcedor vascaíno. Já não mais saía com a sua família, via de fato preso dentro da sua residência com medo, diante aí das vaias, das críticas, das ofensas que o atleta vinha sofrendo. Então, com isso, ele optou por sair do Vasco da Gama, procurar um novo destino. O empresário passou a oferecê-lo no mercado do futebol e o CSKA Moscou foi o clube russo que demonstrou interesse na compra dos direitos econômicos do atleta. Então, hoje foi realizado aí o último treino. Vasco, após a procura do CSA, de início, né, recusou a primeira oferta feita. O clube russo colocou na mesa do Cruz Maltino uma oferta no valor de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. O Vasco rejeitou essa oferta e pediu 5 milhões de euros, aí em torno de 31 milhões e 600 mil reais. Essa oferta, de acordo com informações do GE, ela não foi aceita pelo clube russo e a expectativa é que o João Vitor no final venha a ser vendido por 4 milhões e meio de euros, algo em torno aí de 28, 29 milhões de reais. E para que o Vasco ganhe e o CSKA também ganhe, ou seja, para que o Vasco consiga ainda no futuro olhar para a questão do João Vitor e poder ficar com uma quantia caso o atleta venha a ser novamente vendido, o Vasco ainda ficará com 20% do percentual dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o Vasco ainda terá 20% sobre uma futura venda do atleta. Então, é uma negociação olhando de uma forma bem rápida, bem legal para o nosso Cruz Maltino. João Vitor foi comprado pelo Vasco junto ao Benfica pelo valor de 32 milhões de reais, há exatamente um ano e meio atrás, no início do ano passado. No contrato ainda tinha bônus, que no ano passado já foi realizado, né? O bônus era
por permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse bônus custava 1 milhão de euros, então a negociação que inicialmente custou 6 passou a, no final do ano passado, custar 7, e caso o João Vitor ficasse no Vasco nesse ano, custaria no final 8 milhões de euros. Como o João Vitor vai sair, o Vasco não precisará pagar ao Benfica, caso permaneça na primeira divisão, esse bônus de 1 milhão de euros ao clube português. Então a negociação foi fechada no valor de 7 milhões de euros e o João Vitor será vendido por algo em torno de 4 milhões e meio de euros. Trazendo aqui no valor de real, né, da moeda, da nossa moeda, o João Vitor ele foi vendido, ele foi comprado, né, por 38 milhões de reais e será vendido por 28 milhões de reais. O Vasco ainda ficará com 25% de uma venda futura do jogador. Então, no final, amigo, eu acho que foi uma proposta interessante para o nosso Vasco. É um dinheiro novo que vai entrar nos cofres do Vasco da Gama, que vai ajudar nas contratações desta janela de transferências, vai ajudar na questão de aliviar a folha salarial do nosso Cruz Maltino. O João Vitor ele tinha um dos maiores vencimentos dentro desse elenco do Vasco. Para você ter noção, o salário do João Vitor ele chegava a quase 1 milhão de reais no Vasco da Gama. Então o Vasco ele tira da sua folha salarial um jogador com um salário alto e tem a possibilidade agora, né, de colocar na sua folha salarial um jogador com um salário semelhante e talvez até de mais qualidade. Mesmo diante de todas as críticas, a informação é que nem Pedrinho nem Fernando Diniz queriam negociar o zagueiro. Ele era considerado titular absoluto do time do Vasco, mas o atleta se sentiu pressionado pelas ameaças, pelas cobranças e exatamente por conta disso sinalizou o desejo de deixar o Vasco da Gama, tá? Então, essa é a informação. João Vitor de saída, contrato sim, amigo, assinado, tá? O jogador está indo em direção ao futebol russo. Viagem já marcada ainda essa semana. João Vitor pega um voo em direção ao continente europeu, tá? Lá realizará exames médicos e aí sim assina o contrato em definitivo. Mas tá tudo certinho, tudo alinhado. Esse acordo, né, já foi de fato realizado. Amigo, João Vitor, que passou 75 jogos no Vasco, desses 75, 19 sem sofrer gols, 3 gols, fez 3 assistências, deu, realizou ainda 2 gols contra, 23 cartões amarelos e 5 expulsões. Números bem ruins com a camisa do Vasco, e agora eu tô vendo muita gente na rede social que criticou o João Vitor, agora reclamando pela sua saída. Deixa a sua opinião nos comentários se você, amigo torcedor vascaíno, é a favor ou contra a saída do zagueiro. E falando em zagueiro, vamos embora para o último assunto, né, desse Fala Gigante, o último bloco desse Fala Gigante, relacionado ao jogador que o Vasco hoje quer que venha para repor a saída do zagueiro João Vitor, que é o também zagueiro Carlos Cuesta, colombiano de 26 anos de idade, que hoje pertence ao Galatasaray. Ontem tivemos a informação que o clube turco rejeitou a oferta feita pelo Vasco da Gama. O Vasco propôs um empréstimo de 1 milhão de euros até o meio do ano que vem e uma opção de compra de 3 milhões e meio de euros, ou seja, um valor chegará a 4 milhões e meio de euros. Proposta recusada pelo Galatasaray. O clube turco sinalizou que só aceitaria negociar Carlos Cuesta por um valor de 8 milhões de euros. Entretanto, o Vasco intensificou as conversas ainda mais para contratar o jogador junto ao Galatasaray e nas últimas horas a informação também do GE é que as negociações foram destravadas por uma aproximação maior aos valores que hoje o clube turco quer receber pelo zagueiro da seleção colombiana, tá? O Vasco hoje corre para fechar diante aí da saída do zagueiro João Vitor. A diretoria entende, no caso do Vasco, que o negócio avançou muito nessas últimas horas. O Vasco fez uma oferta com pagamento inicial à vista e com o restante sendo parcelado, tá? Informação aí até da imprensa turca é que o Vasco colocou na mesa do clube Galatasaray um plano de pagamento feito da seguinte forma: no momento da assinatura, assim que Vasco assinar com o clube turco pela contratação de Carlos Cuesta, o Vasco pagará 1 milhão e 250 mil euros, trazendo para nossa moeda hoje algo em torno aí de 7 milhões e meio de reais. Então o Vasco vai pagar à vista esse valor. Assinou, o clube turco recebe 7 milhões e meio de reais, 1 milhão e 250 mil euros. E aí, os outros valores, no caso 4, serão pagos ao longo dos anos. 1 milhão e 250 mil euros no momento da assinatura, 1 milhão de euros no dia 28 de fevereiro do ano que vem, mais 1 milhão de euros no dia 30 de setembro do ano que vem
E aí, novamente, as últimas 2 parcelas ficam para 2027, pagos também em fevereiro e também em setembro, nos mesmos dias. Então, é uma negociação que giraria algo em torno de 5.250.000 euros, trazendo para a nossa moeda um valor superior a 30 milhões de reais. Muito perto aí de 31, 33 milhões de reais é o que o Vasco da Gama está disposto a pagar pelo zagueiro Carlos Cuesta, pagamento realizado em 5 vezes. Primeira parcela aí no valor de 1.250.000 euros no momento da assinatura. Exatamente essa proposta que o Galatasaray aceitou, tá, amigo? Informações é que o clube turco sinalizou positivamente a última oferta do Vasco, ou seja, as coisas avançaram e muito, e a expectativa é que nessas próximas horas o martelo venha a ser batido e Carlos Cuesta se torne o mais novo reforço do nosso Vasco da Gama. Um nome grande, um nome de seleção colombiana, um atleta que dos últimos 6 jogos da seleção colombiana foi titular em 5, é o camisa 2, inclusive, da seleção do seu país, um grande jogador, um atleta que hoje a comissão técnica ao lado do departamento de futebol entendem que é um grande atleta, um grande reforço, jogador capaz de atuar em linha alta, veloz, com força física, boa saída de bola. No entendimento, inclusive, da comissão técnica do Fernando Diniz e do próprio departamento de futebol, Cuesta cumpre todos os requisitos necessários para vir ao Vasco da Gama, todos esses que eu acabei de trazer aqui a vocês. Foi titular da seleção colombiana na última Copa América, então é um jogador experiente, é o xerife que hoje a comissão técnica entendia que faltava no sistema defensivo do Vasco, né? O próprio Fernando Diniz entendia que faltava um líder na defesa cruzmaltina, um nome que chegasse, vestisse a camisa e falava: quem manda aqui sou eu. Eu acho que o João Vitor até é um bom zagueiro, mas ele é muito inexperiente, é muito cru. E o Vasco precisa de um jogador hoje mais pronto, que é o caso de Carlos Cuesta. Então, o nome foi apresentado inicialmente ao Diniz, que gostou muito, e o Vasco avançou. E hoje está por detalhes aí de fechar. Realmente aguarda apenas o sim, aguarda o próprio Galatasaray para anunciar Carlos Cuesta. Então, amigo, uma grande informação, né? O Vasco libera João Vitor. Assim, posso dizer, o contrato tá assinadinho, cara, tá tudo detalhado, redigido para ser assinado. João Vitor tá a caminho já do futebol russo para ser anunciado no CSKA Moscou. E enquanto isso, vem para o nosso Cruz Maltino o zagueiro Carlos Cuesta. Boa notícia? Gostou da troca? Deixe sua opinião nos comentários, porque o Lucas vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desta quarta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!